Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Relações Métricas no Triângulo Retângulo, onde eu estarei ensinando vocês quando aplicar as 4 principais relações métricas do triângulo retângulo, ok? Que são relações entre a hipotenusa, os catetos, a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, ok? Então vem comigo, vamos à nossa aula. Bem, pessoal, vamos lá então para as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Primeiramente, vamos recordar o que vem a ser este nosso triângulo de estudo. O triângulo retângulo ele é um triângulo especial, tá? Por ser um triângulo especial, os seus lados têm nomes, ok? Então, olha, os lados que formam aqui o ângulo de 90 graus, olha a indicação do ângulo de 90 graus aqui. Seria o lado em verde e o lado em azul, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Estes lados são chamados de catetos, tá? Do triângulo retângulo. E o terceiro lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, o lado que está à frente do ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa do triângulo retângulo, que no caso aqui na nossa figura seria o lado em preto, tá? Ele é chamado de hipotenusa do triângulo retângulo, o lado que está à frente do ângulo de 90 graus, ok? Bem, então estão aí os elementos do triângulo retângulo, que é aquele triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Está aqui a indicação na figura. Quando nós traçamos a altura relativa à hipotenusa, então quem seria essa altura aqui na figura? Seria o segmento que sai do vértice do ângulo de 90 graus, tá? E vai tocar a hipotenusa, dividindo a hipotenusa em duas partes, ok? E formando um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Então, este segmento em vermelho é o que nós chamamos de altura relativa à hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa acaba dividindo a hipotenusa em dois segmentos que são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Eu tenho uma projeção em relação ao cateto verde, tá? Eu tenho uma projeção em relação ao cateto verde e tenho também uma projeção em relação ao cateto em azul. São duas projeções. E observa que a soma dessas duas projeções me dá a medida da hipotenusa. Então, essa outra projeção é a projeção em relação ao cateto em azul. Ok? Então, agora, vamos anotar aqui as principais relações do triângulo retângulo, tá? Eu não estarei demonstrando essas relações nessa aula, mas se alguém quiser, é só deixar nos comentários dessa aula que eu terei o maior prazer de explicar essas relações, tudo bem? Aqui eu só estarei falando sobre elas, que são obtidas através de semelhança de triângulo. Mas querendo que eu faça a demonstração, deixe nos comentários da aula que eu terei o maior prazer, tá? Então, uma relação importante é que a hipotenusa é a soma, vamos pegar aqui essa primeira relação, a hipotenusa é igual, vou representar a hipotenusa aqui por hip, a soma das duas projeções.
Eu vou abreviar a projeção aqui, vou por proj mais proj. Então, essa já é uma relação. Tá? Hipotenusa é igual à soma das projeções. Aí. Observando aqui na figura, hipotenusa, eu tenho a projeção do cateto em azul, mais a projeção do cateto em verde, me dá a medida da hipotenusa. Uma outra relação importante que nós vamos ter é que cateto ao quadrado, tá? Que eu vou indicar o cateto por cat. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, que eu vou indicar por hip, multiplicado pela sua projeção. Tá? Então, essa é uma outra relação que nós temos. Ou seja, o cateto em verde elevado ao quadrado, a medida do cateto em verde elevado ao quadrado, dá o mesmo resultado que eu multiplicar a sua projeção pela medida da hipotenusa. O cateto em azul ao quadrado dá o mesmo resultado, tá? Da medida da sua projeção multiplicado pela hipotenusa. Então, essa é uma outra relação. Tudo bem? Outra relação que nós vamos ter aqui, que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, que eu estou indicando aqui por alt. Altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Tá? Então, é igual a proj vezes proj. Tudo bem? Então, olha, a medida da altura relativa à hipotenusa, que é esse segmento aqui que eu estou indicando na figura, altura relativa à hipotenusa, elevado a essa altura ao quadrado, dá o mesmo resultado de eu multiplicar as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Ok? Bem, uma outra relação que nós vamos ter é que se eu multiplicar a medida da hipotenusa pela altura relativa à hipotenusa, que eu estou indicando aqui por alt, é igual ao produto dos catetos. Então, é igual a cateto vezes cateto. Essa é uma outra relação. Tá? Ou seja, se eu pegar a medida da hipotenusa, que é esse segmento em preto, multiplicar pela medida da altura, dá exatamente o produto dos catetos. Eu tenho aqui esse segmento em verde, que é um cateto, multiplicado pelo outro cateto, que é esse segmento em azul, aqui na minha figura. Tudo bem? E finalizando, como uma das mais importantes aí, né, é o chamado Teorema de Pitágoras, tá? O que diz esse Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele nos diz que hipotenusa ao quadrado, então hip ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Então, estão aí as principais relações métricas do triângulo retângulo, tá? Olha, eu não demonstrei essas relações, eu só estou comentando sobre elas, né? Elas são tiradas de semelhanças entre triângulos, ok? Porque quando nós ali no triângulo traçamos a medida da altura, observa na figura que nós vamos ter 3 triângulos retângulos lá na figura. O triângulo retângulo maior e depois outros 2 triângulos retângulos menores, tá? Então, eu tenho o triângulo retângulo maior aqui, olha, que é o verde, o preto e o azul.
e mais 2 triângulos retângulos aqui dentro do triângulo retângulo maior. Então, fazendo a semelhança de triângulo entre esses triângulos, que serão triângulos semelhantes, eu vou obter essas relações métricas que eu acabei de comentar com vocês. Ok? Então, estão aí, ó, tá? Bem, pessoal, vamos aqui a um exemplo, tá? O que ele está dizendo aí? Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 centímetros e 8 centímetros. Determine as medidas da hipotenusa, da altura relativa à hipotenusa e dos catetos deste triângulo, tá? Olha, o desenho, gente, é fundamental para a gente, ok? Então, vamos marcar aqui, olha, eu tenho o meu triângulo retângulo, né? Tá aqui o ângulo reto, tá? Vamos marcar o que o exercício está nos fornecendo. Olha, o exercício, ele está nos fornecendo a medida das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, vamos traçar a altura relativa à hipotenusa, né? Então, traçando aqui a altura relativa à hipotenusa no nosso triângulo retângulo, ok? Ao traçar a altura relativa à hipotenusa aqui no nosso triângulo retângulo, gente, eu divido aqui a hipotenusa, que é o lado preto desse triângulo, né, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, em duas partes. Essas partes são as projeções dos catetos. Então, uma projeção vai medir 6 centímetros e a outra projeção vai medir 8 centímetros. Então, lembrando que quando eu traço a altura relativa à hipotenusa, ela forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Então, uma projeção mede 6, eu vou marcar aqui, ó, essa medindo 6, a outra projeção mede 8. Tá? Então, é isso que o exercício está nos fornecendo. Então, olha, a primeira pergunta, determine as medidas da hipotenusa. Então, observe que para o cálculo da hipotenusa, como eu tenho as projeções dos catetos sobre ela, nós temos lá a relação que nós acabamos de ver aí, que é projeção mais projeção. Viu como é que é bem simples? Então, a nossa hipotenusa, vou chamar aqui a hipotenusa de x, tá? Vou chamar ela aqui de x, não precisa ser A, B, vou chamar aqui da letra x, tá? Então, x igual a 6 mais 8. Então, a nossa hipotenusa vai medir 14 centímetros. Tá aí a medida da nossa hipotenusa. Ok? A outra pergunta é a altura relativa à hipotenusa. Altura relativa à hipotenusa. Olha, nós vimos aí anteriormente, né, que a altura ao quadrado relativo à hipotenusa, então, alt, altura, ao quadrado relativo à hipotenusa, é igual ao produto, das projeções, tá? Então, como eu tenho o valor das projeções, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Essa é a outra relação métrica, né? Eu vou chamar aqui a altura relativa à hipotenusa de uma letra H, tá? Então, eu vou ter aqui que H ao quadrado é igual a 6 vezes 8. Então, vai dar H ao quadrado igual a 48. H
igual a raiz quadrada de 48, faço a decomposição, quem não sabe, tem aí a playlist sobre radiciação, ok? Tá? Então, vou fazer aqui a decomposição. Então, o H vai dar 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Está aqui a altura relativa à hipotenusa. Depois está pedindo a medida de quem? Dos catetos deste nosso triângulo. Nós temos lá a relação que cateto, dá para tirar por aqui, ó, que cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Então, cat ao quadrado é igual a I vezes proj. Tudo bem? Então, o cateto em verde eu vou chamar de Y, tá? O que eu vou tirar aqui, então? Que Y ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que é 14, multiplicado pela projeção deste cateto sobre a hipotenusa, que é 6. Tá? Então, eu vou ter aqui que y ao quadrado é igual a 84. Tá? Y ao quadrado igual a 84. Então, y ao quadrado igual a 84, y igual a raiz quadrada de 84, que decompondo, tá? Decompondo a raiz quadrada de 84, eu vou ter 2 raiz quadrada de 21 centímetros. Tá aí a medida de um dos catetos, tá? Para calcular a medida do outro cateto, eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras ou continuar com essa fórmula, cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes projeção. Eu vou chamar o cateto azul aqui de Z, tá? Ou utilizar essa fórmula aqui, aí, Z ao quadrado, então cateto ao quadrado é igual ao produto da hipotenusa, que é 14, vezes a projeção do cateto em azul. A projeção do cateto em azul é 8 aí. Tá? Então, 14 vezes 8. 14 vezes 8 vai me dar 112. Então, olha, z ao quadrado igual a 112. Z igual a raiz quadrada de 112. Faço a decomposição. Eu vou ter z igual a 4 raiz quadrada de 7 centímetros. Tá? Então, tá aqui a medida dos catetos. É o cateto Z, né? O meu cateto Z vai medir 4 raiz quadrada de 7, olha. A minha hipotenusa, que é o 6 mais 8, 14 centímetros. O outro cateto, que é o Y, aqui o cateto em verde, 2 raiz quadrada de 21. E a altura, 4 raiz quadrada de 3 centímetros. Viu como é simples, pessoal? Tá? Então, observa que com essas relações métricas, basta eu saber duas medidas do triângulo retângulo, duas medidas quaisquer do triângulo retângulo, que eu consigo determinar todas as outras medidas. Eu tinha só as medidas das projeções, né? Tinha a medida das projeções, e através da medida das projeções eu calculei a medida da hipotenusa,
da altura relativa à hipotenusa e a medida dos catetos, tudo bem? Então tá aí, olha. Estou encerrando essa primeira aula da playlist Relações Métricas no Triângulo Retângulo, tá? Então, olha, aguarde a segunda aula, onde eu vou estar resolvendo mais exercícios envolvendo as relações métricas no triângulo retângulo. Tudo bem? Então, olha, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!